do Mangueirão, Ulha, lá ele, o Mangueirão onde o Vasco vai jogar, esse estádio gigante lá em Belém do Pará. O jogo vai acontecer, mas nesse jogo ainda não tem um problema do show, não. O show é pela Copa do Brasil contra o Paysandu. No sábado tá tranquilo. E um horário bacana, né, Flávio? 4h30 da tarde. Lógico que lá no Pará, se eu não me engano, é 1 hora a menos, 1 hora a mais. Eu sempre esqueço, acho que é 1 hora a mais, né? Galera, é isso mesmo que você ouviu. A torcida e os influencers vascaínos fala do Leão. Inclusive, que a gente vai mostrar pra vocês, eles comentando do jogo, que vai ser muito difícil pra eles. Galera, mas a gente vai colocar também a imprensa paraense comentando sobre os ingressos, inclusive falando mal da torcida que não lota os estádios. Vai dar merda isso. Deixa eu ver tudo isso, mas antes do vídeo eu peço que você deixe aquele like, inscreva-se no canal. Galera, é importante, clicou no vídeo e curte logo, beleza? Se não é inscrito, inscreva-se, vamos bater esses 30 mil seguidores, galera. A gente empacou nos 22, 23 mil. Se aparecer o botão repar, clique em repar. Tá passando o Pix, qualquer doação aqui, galera, é bem-vinda. 2, 3 reais ajuda o nosso canal, está sem patrocínio. Inclusive, se quiser patrocinar, chama a gente no Insta e no Face. Cortes do Brabo, que está passando aqui embaixo, beleza? Lembrando que eu já postei um shot lá da torcida vascaína indo recepcionar o clube. E depois eu vou postar o shot lá no Insta, no Face, sobre o que a gente falaram do Clube do Ramo, beleza? Então é isso, curtiu, comentou, hypou, bora pro principal, bora pro vídeo. E aí fica mais complicado, mas deve ser 5h30 lá, 4h30 horário de Brasília, né? Eu tô dando uma oscilada aqui na internet, tô chegando bem aí? Eu acho que sim, né? Tá tranquilo, tá tranquilo. Cara, esse estádio é um estádio maravilhoso. Sandu é um estádio até imponente, você dentro do campo, você sente a força. É um estádio que o pessoal brincava que mexe as arquibancadas. As arquibancadas, elas dão tem uma mobilidade por conta do público, mas melhorou muito. Foi palco de campeonato de atletismo, porque ele tem, ou tinha, né, uma pista de atletismo. É um estádio olímpico, né, um estádio do Mangueirão, mas é algo assim muito legal, cara, sabe? É um estádio bem bacana, e que o Vasco não joga lá desde 2016. O último jogo do Vasco lá foi em 2016, vitória do Vasco na Copa do Brasil, gol do Thales, o falecido Thales. O Vasco venceu lá, o Martin Silva era o goleiro do Vasco, fez umas boas defesas, o Vasco também perdeu oportunidade. Então, no Mangueirão, tem exatos 10 anos que o Vasco não joga, então é uma atração. E pro povo do Pará, né, cara, porque tem muito torcedor do Vasco em Belém, é muito vascaíno, e vai ter esse mês 2 chances, né? Agora, é claro, a gente viu gente reclamando que o ingresso é caro, R$160, cara. Para ver os 2 jogos, mesmo que não fosse R$160, a galera vai sofrer, porque é dinheiro, cara. Não vai ser barato. Ainda mais 2 jogos desses contra o Vasco. Copa do Brasil, imagina o Paysandu, como é que não vai ser? Então, eu acho que o torcedor vai de qualquer maneira. Chega essa hora, o cara pede emprestado, faz fiado, faz hora extra, pede pra sogra. Pra ver o Vasco vale qualquer coisa. Aí vai ser um jogaço. E eu lembro do ano passado contra o CSA, né? Porque o jogo do CSA também teve ingressos com valores altíssimos, até por conta dessa questão de ser um estádio um pouco menor. Mas, enfim, tá aqui a tabela de classificação. Só para lembrar, o Vasco é o 12º colocado com 12 pontos. Precisa vencer esse jogo contra o Remo para poder chegar ali aos 15 pontos, dar uma respirada importante no campeonato, já que vem de 2 resultados ruins, né? O empate com o Curitiba e depois a derrota para o Botafogo, né, Flávio? São 3 jogos que o Vasco não joga bem, né? O Vasco não jogou bem contra o Barracas, com o seu time alternativo. Não jogou bem contra o Botafogo, foi uma partida ruim do Vasco, apesar de ter tido aquele gol perdido pelo Tietê, outro pelo Nuno, mas não foi uma boa partida do Vasco, foi um jogo confuso. E o jogo do Curitiba teve um primeiro tempo legal, né? Mas depois do gol, o Vasco fez uma partida muito ruim de novo, para jogar todas as competições. Mas vamos ver, eu acho que a gente consegue aí voltar a jogar bola, o estádio lá é bom, vai ter ambiente, a gente vai pegar um time chato com bons jogadores, Aleph Manga e o Talhari na frente são muito bons, são muito chatos, mas é uma defesa assim, sabe, meio durona, tem aquele zagueiro Marlon, tem um zagueiro, acho que é de Camarões lá, que, enfim, meio bumba meu boi,
Vamos ver se o David amanhã joga, né? Sabe que o David viajou, né? Eu vi o cabelo amarelo, porque o David não tem viajado nesses últimos jogos, né? Ele não... Ontem, o nosso adversário de sábado jogou, né? Pela Copa Verde, o time do Remo jogando em casa venceu o Amazonas por 1-0. Gol daquele Poveda, lembra do Poveda? Que o Vasco chegou aqui, sondado, do Sampaio Correia. Isso mesmo, Ele fez o gol ontem com passe do Iago Pikachu. Eu até vou botar a escalação aqui, que é um time alternativo deles, né? Olha o Ivan Quaresma tá no gol. Olha o Ivan, nossa, o Ivan, goleiro reserva do Remo. Tá aí o time deles reserva. O Iago Pikachu é titular, mas ontem jogou porque o Iago Pikachu tá suspenso no fim de semana porque foi expulso contra o Grêmio. Tá aí o time deles com Jajá, com Poveda, com o próprio Pikachu, com o Zé Wellison, volante. Zé Wellison e Zé Ricardo não jogaram contra o Grêmio, estão suspensos, podem voltar. O Jajá deve ser titular, porque o Pikachu foi expulso. É um time que tem ali, você vê, o próprio Ivan, goleiro. Não é o time principal, mas é um time que vai se reforçar. Eles têm alguns jogadores, como eu disse aqui, bem interessantes. O Aleph Manga, o Talhari na frente. Vai ser um jogo duro, cara, vai ser um jogo difícil. O Remo é um time que está entusiasmado, voltando à primeira divisão depois de não sei quantos anos. Vai ser um jogo bastante complicado, mas eu tô confiante. Eu acho que é um jogo que encaixa com o do Vasco e se o Vasco jogar com intensidade, eu acho que a gente consegue chegar. E o técnico do Remo é o Léo Condé, que eu conheci aqui no Rio de Janeiro quando trabalhou no Nova Iguaçu, em um campeonato carioca. Bom técnico. E ele fala um pouquinho sobre o Remo no campeonato, né? Quais são as aspirações do Remo. Vamos ouvir o técnico do Remo falando um pouquinho sobre esse Remo no Campeonato Brasileiro. A gente, de uma certa forma, é que eu tenho pontuado. O Remo é um grande desafio essa temporada, porque praticamente 70% do elenco chegou esse ano, né? E cada treinador tem a sua ideia de jogo, isso é fato. E os jogadores são... A semana passada estava chegando o jogador aqui ainda. Então, assim... e por coincidência, o Campeonato Brasileiro, que normalmente começa no mês de abril, era para estar começando agora, ele começou em janeiro. Então, o desafio é muito grande. Mas... não dá para ficar lamentando, é fato, é uma realidade, a gente está tentando fazer o melhor, né? A equipe e os jogadores estão com boa vontade, a equipe está se ajustando, está conseguindo já fazer bons jogos, né? Contra o Bahia aqui foi uma grande apresentação, eu acho que contra o Grêmio também foi uma boa apresentação, então assim... Hoje, né, alguns atletas que não vinham atuando muito também, primeira oportunidade, eu gostei muito do nosso primeiro tempo e 15 minutos do segundo. Depois é normal, você vai trocando, os jogadores também um pouco sem ritmo, mas a gente está no caminho. O que a gente não pode é dar um passo para trás, é continuar. Eu acredito muito que se a gente conseguir ser consistente nos jogos, a gente está próximo de conseguir os resultados positivos, sabendo que estamos enfrentando equipes com poderio econômico muito maior, com equipes já montadas e acostumadas a jogar a Série A há vários anos. Então tudo isso tem um peso, mas a gente espera representar com a máxima dignidade possível e o torcedor está tendo esse entendimento. Prova disso não só nos jogos aqui no Mangueirão, mas a gente tem saído para jogar, os torcedores reconhecem, mesmo quando o resultado não vem. Tá reconhecendo o esforço que os jogadores estão fazendo. Acabaram de subir da Série B para a Série A, né? É uma competição difícil, cara, é muito difícil. É um campeonato muito extenso, você precisa ter dinheiro, enfim. Mas o Remo faz um início de competição como todo time, não vai ter Mirassol todo ano, né? Então, o Mirassol aí já tá rateando muito no Campeonato Brasileiro. Mas é um trabalho digno de um clube que tem tradição no norte do país, é um estado que é apaixonado por futebol, enlouquecido por futebol, e acho que isso pesa muito nessa hora, a força do torcedor, o impulso do torcedor. E o Léo Condé é um ótimo treinador, cara, um treinador assim que eu gosto muito, é um cara que eu tenho, assim, apreço, até eu conheço pessoalmente, é um cara muito educado, sempre me atendeu muito bem, mas que sábado ele não tenha sorte nenhuma, né? Que ele vá pro espaço nesse jogo. Baixa, Sul-Americana não, né? Então se eliminado da Sul é ruim? Claro que é, mas nem se compara a um possível rebaixamento. Então por isso temos que somar
o máximo de pontos possíveis no Campeonato Brasileiro, acumular a famosa gordurinha, para ali na frente, seja na Sula ou seja na Copa do Brasil, a gente poder fazer recalcular a rota, né? Mudar aí os rumos do departamento de futebol. Sobre o jogo contra o Remo, desiste, tá? Você que tá achando que é um jogo fácil. O Vasco pode tornar o jogo fácil, mas o Remo, na situação que tá, vai começar a jogar todo o jogo como se fosse uma final. A gente sabe como é time dentro da zona do rebaixamento, principalmente o Remo, né? Que já chega na Série A com o simples objetivo de permanecer. Então, vai ter pressão lá? Vai, mas não é nem se compara à pressão de um Vasco da Gama. Então, eu já projeto um jogo difícil, mas que se o Vasco descansado, um pouco melhor taticamente, ele pode até se tornar aí um jogo mais tranquilo. Galera, a gente viu o pessoal do Vasco comentando, agora a gente vai colocar os cortes da Liberal FM do Abel comentando sobre os ingressos, inclusive falando que a torcida do Remo não lota estádio, gente. Te liga aí mais uma vez, quer deixar o like, se puder doe e hype o vídeo. Não esquece de se inscrever. Não atrapalhar, mas cara, não é sacanagem. Não sei nem o que falar. Esse negócio de venda de ingresso no Remo, decisão de onde vai ficar a torcida, dessas coisas. Porra, cara, será que a gente vai bater o ano todo, velho? E vai continuar vendo a reclamação do torcedor, cara? Meu irmão, é muito difícil. Olha, a gente tá aqui, a gente divulgou ontem os valores de ingresso e tal, papapá. Cara, é problema pra comprar, é problema de vai ficar o visitante, é problema de não sei o quê. Pelo amor, não aguento. E sabe o que é pior? Porque se esse povo reclamasse pra vocês aí no Remo, tava ótimo. O meu telefone, cara, o meu Instagram, o meu Zap, é gente ligando, é gente reclamando, é no YouTube. Cara, eu não aguento mais. Vou fazer igual o Neto. Eu não sou dirigente, eu não sou diretor. Não me enche o céu, entendeu? Pelo amor de Deus, vamos lá. Arquibancada, lado A 80, cadeira 160. Do lado A é o lado da torcida do Remo. Lado B, arquibancada 60, cadeira 120, também para a torcida do Remo. Visitante 200 pau para a torcida do Vasco. 160. Não, eu tinha visto no site 160. Aqui no Instagram do Remo tá 160 também. Para visitante? Sim. Mas só que foi falado pelo diretor ontem, visitante lado B, arquibancada. Vamos lá. Cara, arquibancada, o Vasco vai frescar. Também E acho. o Remo vai jogar lá em São Januário. Não é pelo preço do ingresso. Não é isso. O problema é que alguém na diretoria do Remo, pelo amor de Deus, liga aqui e diz como é que vai ser. Porque é o seguinte, nós estamos falando aqui a semana toda. O torcedor do Remo que está me ouvindo vai dizer, eu choro. Mas tu chora porque tu não vai lá no Rio de Janeiro quando for o jogo contra o Vasco lá. Vamos lá. O torcedor do Vasco em Belém é uma enormidade. É muita gente torce pro Vasco em Belém. Muita gente vem de outros estados do norte para esse jogo. É a hora do Remo ganhar dinheiro. Vou falar um pouco mais alto, que vou ver se alguém ouve. Dinheiro. Então, na merda, tem em Belém hoje, ou aqui por aqui, 2.000 pessoas para comprar cadeira a 300 pau para levar o filho, que é vascaíno, e o cara é vascaíno, para assistir do lado B. Não tem cadeira. Vasco. Tu acredita nisso? Não tem cadeira para a torcida do Vasco. Tá? Os remistas não vão comprar todas as cadeiras do Mangueirão. E quem é que perde dinheiro com isso? Como é que vai pagar 500 pau o salário do Pico? Como é que vai pagar 480 pau o salário desse rapaz que veio do Fortaleza? O Zé Wellington. Se deu bem, Zé. Porra. Wellington. Entendeu? Cara, aí o que acontece? Pelo que está desenhado, mas se a diretoria ligar aqui, a gente ajuda, diz que não é isso, pelo amor de Deus. Não, mas está desenhado assim mesmo. Tá? E aqui vão pegar torcida do pedacinho da arquibancada, que não pode ser perto da remoçada,
Porque se for, vai dar M. Não, é do outro lado. No jogo Remo e Corinthians ficou aqui mais ou menos onde fica a terceira. Não, Remo e Fluminense. Remo e Fluminense ficou. Mas só tinha a torcida do Fluminense. Fica onde fica a terror normalmente. No lado B, Entendi. onde fica a terror. Fica o inverso da torcida organizada do Remo. Bacana. Então, cara, eu não sei se eu tô errado, gente. Mas a torcida, o Remo vai perder dinheiro, cara. Porque vai ter gente que queria dar 300 pau numa cadeira para levar o filho, a mulher, ia gastar 1.000 mesmo. E não quer ir para arquibancada, cara, para ficar ainda de esquina. Não é nem uma arquibancada central o pessoal ver. Aí, se o Vasco e o Fluminense, os outros times pegarem e botarem o muquifinho para a torcida do Remo, que acompanha o Remo em todo o Brasil, o pessoal que mora para lá, principalmente, aí o pessoal depois vai reclamar, pô. E botar preço de ingresso. Não tá nem sendo questionado o preço do ingresso. Esse ponto que eu ia citar. O Remo pode vender arquibancada para a torcida do Remo por um valor e arquibancada para a torcida do Vasco por outro valor? O Curitiba fez isso. Não, mas é porque no Mangueirão não tem os setores, né? Pelo menos entradas. Olha, na teoria tem, porque quando a gente vai ver ali aquele pedacinho só. Pois é, o mapa do serviço de jogo, no próprio Instagram do Remo tem. O mapa do Mangueirão setoriza o estádio por A4, A3, B1, B2. Mas a subida para arquibancada é uma só. Tá. Sim, isso mas na arquibancada é setorizado. E aí todo mundo vai se misturar. Foi ótima essa crítica do Luan Cruz. Eu não sei se é a mim. Acho que deve ser a minha. Ele diz o seguinte: 10% e acabou. Nem todo mundo é misto igual tu. Ô, Luan, foi bom tu colocares isso. Continua com os 10%, só que tem muito cliente que pode comprar o ingresso e botar dinheiro no teu clube, que não é cliente da arquibancada e nem de torcida organizada. Entendeu? Não é cliente de arquibancada e nem de torcida organizada. Só isso. Se o Remo botar hoje, porque o Remo vai sentir a temperatura do jogo a partir de ontem. Se bater sexta-feira e outra, baixa a bolinha, tá? A torcida do Remo não botou 30 mil em nenhum jogo da Série A. Eu já ia falar O Brasil está esperando 50 mil pessoas no Mangueirão e pressão nos adversários. A torcida do Remo não botou isso no Mangueirão. Mas também isso muito por conta do preço do ingresso. A média do preço do ingresso do Remo está bastante alto. E aqui a gente não... Eu também não vou entrar... Eu não vou entrar no juízo de valor. No juízo de valor, questão... vai chegar o bad boy, vai brotar e do nada falar, não faz futebol com 20 reais. Também não é para tanto, mas tem que se colocar... O Remo tem que se colocar no seu lugar da realidade da sua torcida. O Matheus está dizendo que ficou no cantinho a torcida do Remo na Vila Belmiro. Porra, a Vila Belmiro é um ovo. Tu queria que a torcida do Remo ficasse onde na Vila Belmiro? E o Remo tem que se colocar na realidade socioeconômica da sua torcida. Mas aí nesse ponto, o grosso do povo que tem vontade, tem condição de ir pro estádio, cara, não tem condição de pelo menos 2, 3 vezes por semana, dependendo do mês, dar 100, 120 reais no ingresso de arquibancada, cara. Não, tá sendo 80 do Remo, enquanto o Fluminense fez 60. Mas já foi nessa temporada. Aí o Felipe no chat, o Remo tem torcida para botar do lado A, do lado B, e é só 10%, mas não vai. Não, e até em relação essa torcida que o Remo tem para encher 3 estádios, e tem torcida, né? Ela não está indo para o estádio por conta dessa dificuldade socioeconômica que a nossa população enfrenta. Estacionamento, só um instantinho, Michel. Estacionamento. Para você ver como às vezes a boa vontade ela tenta ajudar, sabe? Ontem não encheu, mas o torcedor ele costuma ser tão explorado, principalmente nesse estacionamento, que muitos deles não souberam nem que ontem estava R$15 a moto e 30 o carro. Por exemplo. Mas em relação a isso, o pessoal que esperou Série A em Belém, pessoal que esperou Série A em Belém a R$10. Se o Remo quiser colocar mais de 30 mil pessoas no estádio, vai ter que vai ter que baixar um pouco o valor desse ingresso aí. Um ponto aqui, Michel, mas para mim tem um ponto que o clube ele tá errando bastante. Primeiro, essa questão da venda de ingressos. O Paysandu começou a vender o ingresso dele do jogo contra o Vasco, claro que tem outro apelo, antes do jogo do Remo contra o Vasco.
O Paysandu tá vendendo há uns 4 dias antes do que o Remo começou a vender. O problema não é vender ingresso, nem Não, preço. mas eu falo da forma que o Remo tá fazendo, porque tem gente querendo comprar o ingresso contra o Vasco desde segunda-feira, desde a sexta-feira passada, desde quinta-feira passada. Tem gente que comprou o ingresso dessa casadinha pra já garantir o jogo contra o Vasco, nem foi ontem pelo Amazonas. Esse aí é mais um problema. Então, pra mim, o Remo ele tá tendo essa dificuldade também de oferecer esse ingresso. E o outro ponto, a gente não vê o Remo valorizar o sócio torcedor. O ingresso mais caro significa que é para tu ter um ticket médio alto para que vale a pena o cara fazer o sócio torcedor. O que o Remo tá fazendo com o seu sócio torcedor para a Série A? Qual plano diferente o Remo tá fazendo com o sócio torcedor para a Série A? Eu não tô vendo, eu não vejo isso. Se ele faz o câmbio da importância do jogo, se o time ganhou, se o time perdeu... e muda o valor. É isso. Entendeu? Esse é o não ponto. tem a convicção de que vai fazer. Mas eu acho que o detalhe se aí... tu não vai lotar, Michel, se tu não vai lotar, pega a cadeira e diz assim mesmo: a metade da cadeira é para a torcida do Vasco. Que corresponderia aos 10%, talvez. Não. Tu vai vender 2 tipos de ingresso para a torcida do Vasco. Sim. Para quem tem a ponta, 300 pau a cadeira, metade aqui, beleza? Só que tu criva o perfil. Organizada não fica lá. Vai ficar lá torcedor comum. Então o torcedor do Vasco vai tentar entrar, correto? Eu tenho certeza absoluta que do lado B dá para tu fazer um misturado. Eu duvido que um pai, uma filha e uma mãe com a camisa do Vasco entrando no estádio, se um torcedor do Remo vai agredir, vai xingar por causa disso, entendeu? Então faz metade de uma cadeira a preços de 300 pau, 400, 500, 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, certo? Tá? E lá em cima, popular arquibancada, a esse preço que está mesmo, aí lá fica organizada, porque vai ter organizada. O Vasco tem organizada que vai vir, o Flamengo tem que vai vir, o Corinthians tem que vai vir, o Palmeiras também. Então lá tu bota a polícia, bota tudo, prende água, cerca, separa, e na cadeira tu vai faturar, porque a tua torcida não vai comprar as cadeiras do lado B, irmão. No jogo contra o Bahia, a torcida do Bahia ficou ali nas cadeiras, tudo muito bem cercado, inclusive policiamento reforçado, e funcionou. Inclusive, com o jogo já perdido, né, a torcida do Bahia saiu com 30 minutos do segundo tempo. Não, mas não é questão de jogo perdido, é porque existe um tempo estipulado para você sair. Preço do ingresso não é desculpa. A torcida está deixando desejar sim. Contra o Bahia no domingo, 4 da tarde, com ingresso a R$40, não deu 21 mil pessoas apenas. 21 mil pessoas não é 43, que é o que o Mangueirão precisa para poder ser lotado. E para mim o que está acontecendo é o seguinte: não eu não vou fazer juízo de valor de ingresso. O Remo tem todo o direito de cobrar, até porque futebol é caro, a gente sabe que e está tudo certo. Para mim, o que está acontecendo nesse sentido, já que o Remo optou por ter o ingresso nesse valor, e eu não estou dizendo nem que está certo nem que está errado, o Remo optou pelo ingresso ser caro, é R$80. Desde o início, né? Desde o início. A sociedade paraense não consegue comportar ir a um jogo com R$80 e o estacionamento a 50, a 30, enfim, não consegue. Se o Remo ainda não conseguiu ler que o seu estádio não vai estar lotado R$80, tu acha que não consegue? Todo jogo conseguiu? Não. Até agora não conseguiu. Não, e tem um outro ponto também. Qual foi o jogo que o Remo conseguiu lotar com R$80 na Série A? Não, é um. Então. Nem 80, nem 60, nem 100, nem 200. Ou seja, o Remo não conseguiu lotar o estádio ainda na Série A. No primeiro jogo conseguiu. Mas tem um ponto, Michel. Jogo, não, só para concluir. Não, é que em vários jogos desse, o Remo nem abriu o lado B para a torcida tentar lotar. Exatamente. Então, assim, o Remo está perdendo dinheiro, porque se ele não consegue ler que o seu ingresso está caro para a sociedade e aí você não consegue receber esse outro torcedor visitante, você está perdendo dinheiro. Porque você optou por ter o ingresso mais caro. Tudo bem, não tem problema nenhum. E ele não está aumentando a quantidade de sócio-torcedor e nem de público no estádio. Ou seja, você está fazendo o jogo para 20 mil a R$80, você nem leva seu torcedor para lhe apoiar, porque o estádio não fica lotado, e você nem consegue receber esse dinheiro do visitante, que é o que você está falando aí, porque também o ingresso e a comodidade não é a ideal. Isso sem contar no estacionamento, pô. Estacionamento, às vezes, no mínimo é 50 conto, pô. Então tá muito caro. Cara, não é a questão do valor. Amigo, e dá pra tu organizar direitinho. Quer ver uma coisa que o Matheus matou a pau? Segunda-feira, tu sabe que essa é uma semana de Remo e Vasco. Na segunda-feira, eu abro a primeira venda. Tu sabe qual é a primeira venda que eu abro? Pra torcida do Vasco. Ó, torcida do Vasco, tá disponível ingresso aqui. Aí eu vou ter uma ideia
de quanto vai ser a procura. O Remo vai esperar saber de quanto vai ser a procura da torcida dele, Vasco, para depois ficar puto que ele tinha bastante espaço para ganhar uma grana com a do Vasco, mas agora não dá mais dinheiro. O Rodolfo Souza trouxe uma informação aqui agora no Zap. Ele disse o seguinte: não pode ser R$300 no regulamento de clubes, né? O ingresso do visitante tem que ser apenas 50% mais caro do que o ingresso mais caro do local. Mas a cadeira Pode ser 50% mais caro do que o Dá uns clube 200, tá cobrando. dá uns Aí vai dar uns 200. 200 e pouco. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Mais uma vez eu peço que você deixe o like, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, é muito importante pra gente. Lembrando que a gente tem vídeo diário. Até o próximo vídeo, não esquece de hypar. E fui. Valeu. Já é, né, porra?